gente está vivendo, galera, uma nova corrida armamentista na Europa. Vamos pensar sobre isso, tá? Todo esse rolê que a gente está contando aqui, dessa história, da aproximação dos Estados Unidos, na figura, claro, do presidente Donald Trump, de Vladimir Putin, da Rússia, enfraquecendo as linhas de defesa de alguma forma da Europa, da Ucrânia, dos países da OTAN, estão fazendo também a Europa, dita ocidental, se preparar de alguma forma. E quando eu digo se preparar, é voltar a produzir arma em larga escala, voltar a aumentar a participação do PIB, dinheiro, na produção de armamentos para o dia a dia. E aí a gente pode estar vivendo, sim, uma nova corrida armamentista na Europa para declarar uma independência dos Estados Unidos frente à Rússia. Olha como a Rússia está mobilizando outros muitos países do mundo, tá? Pessoal, líderes europeus têm anunciado aumento de gasto de defesa diante da ameaça russa, como eu acabei de falar. Ó. A Europa está sendo uma espécie de. Está vivendo, na verdade, uma espécie de corrida armamentista diante da crise da aliança militar da OTAN, desencadeada pela mudança da estratégia da Casa Branca sob o presidente americano Donald Trump. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a segurança do continente europeu esteve fortemente ligada aos Estados Unidos. Os americanos investiram massivamente em suas forças armadas, em seu arsenal, enquanto os europeus mantiveram investimentos mais modestos, sempre contando com o apoio de outros aliados do lado do Oceano Atlântico, diga-se aí, principalmente os Estados Unidos. Né? Para ter uma ideia, dentro da OTAN, os Estados Unidos custeiam 64% dos gastos, contra apenas 36% do resto de toda a Europa, todos os outros países juntos. Diante, claro, das declarações recentes do presidente Donald Trump, seu vice, o JD Vance, né, de que a Europa precisa prover pela sua própria segurança, como no caso da guerra da Ucrânia, líderes europeus começaram a anunciar gastos maiores em defesa. E é isso, né? Por isso a gente pode falar sim que estamos iniciando um processo aí de nova corrida armamentista. Na semana passada, os líderes europeus se reuniram para discutir formas de aumentar a segurança do continente em um cenário de aumento de distanciamento entre Washington e a Europa. No encontro, os líderes europeus manifestaram apoio à proposta da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, de criar um fundo para empréstimos de 150 bilhões de euros, 157 bilhões de dólares, ou cerca de 930 bilhões de reais, quase R$ 1 trilhão, para que os governos dos blocos, que não incluem o Reino Unido, promovam, sim, um rearmamento europeu diante da guerra da Rússia e da Ucrânia e dos seus desdobramentos. A unidade europeia só foi quebrada pelo primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que não endossou a declaração do bloco sobre a Ucrânia. Orbán é visto como um aliado tanto do Putin como também do Donald Trump. A partir da terça-feira, dia 11 de março, representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia devem se encontrar, isso já passou. Então, vamos seguir aqui, galera, nessa análise. Ó, Alemanha, fim do freio da dívida. Um dos líderes europeus a anunciar o fim, na verdade, um aumento de gastos militares foi Friedrich Merz, que deve se tornar o próximo chanceler da Alemanha, o novo primeiro-ministro. Seu partido foi o vencedor da eleição geral realizada no mês passado no país e está em processo de montar uma coalizão para governar a Alemanha, o que se confirmou, tá, galera? Minutos depois de vencer a eleição, Merz falou da necessidade de declarar a independência da Europa em relação aos Estados Unidos na área da defesa. Na terça-feira, dia 18 de março, parlamentares da Alemanha aprovaram um enorme aumento nos gastos do país com a defesa e também com infraestrutura. Um projeto de Merz e uma mudança significativa que pode remodelar a defesa europeia, até porque a maior economia da Europa é justamente a economia da Alemanha. O projeto de lei isenta os gastos com defesa das rígidas regras fiscais do país e criará um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros, cerca de 3,1 trilhões de reais. É muito dinheiro, tá, galera? É mais do que o PIB da maioria dos países do mundo. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara Alta da Alemanha, o Bundesrat, o que deve ocorrer na sexta-feira, dia 21 de março. A votação de terça-feira foi um marco histórico para a Alemanha, tradicionalmente reticente com gastos públicos. A votação de terça-feira foi um marco histórico, como eu falei. O projeto teve 513 votos favoráveis e 207 votos contrários, a maioria absoluta, né, votou favoravelmente. Confortavelmente conseguindo os mais de 2/3 necessários para a aprovação. Falando a parlamentares no dia da votação, Merz afirmou que o país sentiu uma falsa sensação de segurança na última década.
A decisão que estamos tomando hoje pode ser nada mais, nada menos que o primeiro grande passo em direção a uma nova comunidade de defesa europeia, disse ele, acrescentando que essa perspectiva inclui países que não são membros da União Europeia, e aí vários países poderiam ser abarcados por isso daqui. Galera, França, vamos dar uma olhada na França. Proteção nuclear a aliados. Em seguida foi ouvido o presidente francês Emmanuel Macron e a televisão anunciaram aumento também de gastos militares. No geral, nossa prosperidade e segurança se tornaram mais incertas. É preciso dizer que estamos entrando em uma nova era, disse Macron na televisão. O aumento dos gastos militares da França e da Europa é justificado, segundo Macron, pelo temor do aumento do poder bélico da Rússia. A Rússia já fez do controle ucraniano, do conflito ucraniano, um conflito global. Mobilizou soldados norte-coreanos, equipamentos iranianos em nosso continente, enquanto ajudava esses países a se armarem mais, disse Macron em pronunciamento. A Rússia do presidente Putin viola nossas fronteiras, e aí ele vai falando sobre essa realidade. Outro país importante que a gente tem que falar é o Reino Unido, com gastos humanitários, cortes inclusive nos gastos humanitários, algo que inclusive os Estados Unidos, na figura do Donald Trump, fez recentemente, né? O Reino Unido foi um dos primeiros países a anunciar um aumento nos gastos de defesa. Delicado, né? No final do mês passado, dias antes do encontro com Trump na Casa Branca, o premier britânico Keir Starmer anunciou planos para aumentar os gastos com defesa em relação à economia nacional até 2027. O primeiro-ministro dizendo que cortaria o orçamento de ajuda humanitária externa para financiar, inclusive, o reforço militar. Uma medida bem recebida pelo governo Trump, mas classificada como traição por algumas instituições. Gente, vocês estão percebendo o nível da coisa? Estão percebendo o que está acontecendo de verdade? Aqui a gente está citando as 3 maiores economias europeias, e nas 3 maiores economias europeias, a gente está vendo a mesma coisa. Estão investindo mais em orçamento militar. Galera, é doideira. Eles estão tirando principalmente de áreas sociais, tirando de investimento em algumas instituições de desenvolvimento para investir em armamento, para crescer em seus orçamentos de armamento. De onde estão tirando dinheiro? Principalmente dessas áreas. E nós estamos falando de muito dinheiro. A gente falou aqui na reportagem. Fundo de 500 bilhões de euros. Fundo de mais de 3 trilhões de reais. É muita coisa. E, obviamente, isso vai pesar a mão, inclusive, na ordem geopolítica internacional. Então, lá no início dessa nossa live, que já tem mais de 50 minutos, né? Eu falei sobre como o jogo está mudando. E está mudando rapidamente, e principalmente porque o principal ator ali desse jogo geopolítico, os Estados Unidos, ele mudou o jogo. Ele está alterando as peças, e agora a gente está tentando ver essa reorganização, como ela vai funcionar. Os países europeus também estão tateando. Opa, deixa eu tatear, deixa eu ver aonde eu vou, aonde eu posso ir, o que eu devo fazer. Então eles estão buscando caminhos para, de alguma forma, conseguirem sobrevida sem a ajuda dos Estados Unidos para orçamentos militares. Não vai ser fácil, e é claro que tudo isso pode mudar de uma hora para outra. É por isso que eu faço o convite. Fica ligado, fica alerta, se inscreve no canal, porque a gente vai trazer aqui, quando essas mudanças ocorrerem, semanalmente. 2, 3 lives por semana, outros vídeos aí, para a gente poder entender como funciona essa dinâmica extremamente delicada. E é claro, se você quer entender, tem dúvida, põe nos comentários aí o que você acha. E é claro, dá o like que ajuda pra caramba a difundir esse trabalho que a gente está fazendo, e a gente precisa da sua força. Dando continuidade a esse rolê que a gente está fazendo nessa sexta-feira, né? Pela geopolítica internacional. Vamos falar de Israel, galera? Vamos falar de Israel? Cara, temos aqui uma situação delicadíssima. Israel anunciou o fim do chefe da inteligência militar do Hamas. Galera, eu não vou falar algumas palavrinhas aqui, senão a live pode até cair. Então, vocês vão estar vendo aqui o que significa isso. No comunicado, o exército identificou o líder do Hamas como Osama Tabash e, teoricamente, a vida foi ceifada. O exército de Israel disse nesta sexta-feira, dia 21 de março, que pôs fim à vida do chefe de inteligência militar do Hamas no sul de Gaza na quinta-feira. Em um comunicado, o exército identificou o líder do Hamas como Osama Tabash. Até o momento da publicação dessa reportagem, não houve comentários do Hamas sobre isso. Então, muito provavelmente, pode de fato ter acontecido. Lembrando, galera, que Israel retomou a ofensiva em Gaza após um período de cessar-fogo, né?
Após mais de 2 meses de uma frágil trégua, Israel retomou a ofensiva com bombardeios massivos contra o território palestino na última terça-feira, dia 18 de março de 2025. Na quinta-feira, dia 29, após Hamas disparar foguetes contra Tel Aviv, o exército israelense ampliou sua ofensiva em Gaza, atacando alvos na região de Shabura, em Rafah. Em meio à escalada do conflito, Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, falou no início da sexta-feira que Israel poderia anexar partes da faixa de Gaza. Estou falando de anexar, tá, galera? De tomar. Caso Hamas não liberte os reféns israelenses, os restantes estão mantidos no território palestino ainda. Ordenei que o exército tomasse mais territórios em Gaza. Quanto mais o Hamas se recusar a libertar os reféns, mais territórios perderá, que será anexado por Israel, disse a autoridade. O ministro israelense também ameaçou expandir áreas de zona tampão ao redor de Gaza para proteger populações civis por meio de uma ocupação israelense permanente dessas áreas. Segundo as agências de defesa civil de Gaza, governada pelo Hamas, pelo menos 504 pessoas, incluindo aí 190 menores, perderam suas vidas em Gaza desde que Israel retomou seus ataques ao longo dessa semana. Gente, a situação lá é delicadíssima, tá? Aqui tem até uma reportagem falando sobre essa situação de Israel ameaçar anexar territórios em Gaza. Não vamos ver porque acho que não cabe agora nesse momento. Mas é isso, né? O que Israel está fazendo ali é, de alguma forma, é a sua estratégia, né? Tentar, de alguma maneira, por fim, a colocar os reféns, né? Libertar os reféns que ainda estão em poder do Hamas. E aí está tentando, por meio dessa força, que alguns consideram até desproporcional, libertar, forçar, né, o Hamas a libertar o que sobrou. É claro que o Hamas não quer libertar, por quê? Porque vê como o último bastião de coisas que dá para poder negociar. A última forma que ele tem de conseguir minimamente negociar com Israel são o fato de ter esses reféns e na cabeça, claro, dos líderes, a libertação desses reféns poderia significar ações mais efetivas e mais violentas e agora sem limites por parte de Israel. É para a gente pensar, tá, galera? Tem que pensar sobre isso.